Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina eternamente, amém? Hoje nós vamos ter uma live um pouquinho diferente. Eu separei um pouco de azeite aqui, vamos consagrar e ungir todinha a nossa casa, ungir a nós também. Santo e eterno Deus, nós, Senhor, entregamos, colocamos esse azeite diante do teu altar, te pedimos uma unção sobrenatural, aonde ele tocar, que seja, Senhor, totalmente consagrado a ti, guardado, Senhor, de toda inveja, de toda malignidade, de toda seta inflamada do maligno. Nós declaramos que esta unção, Senhor, irá proteger, em nome de Jesus, Senhor, as entradas da nossa casa, as portas e as saídas, Pai, em nome de Jesus. Nem o mal, nem uma praga há de chegar na nossa tenda, e o que chegou, que sai agora por 7 caminhos, em nome de Jesus. Coloca, Senhor, a tua unção sobrenatural neste azeite, Senhor. Ó Deus, que ele seja para a consagração de tudo que nos pertence, em nome de Jesus. Aí você vai pegar esse azeite, vai consagrar, vai ungir as vergas das portas da tua casa, né? As janelas, ó, a entrada da frente, todas as janelas, todas as portas, e consagrar tudo que te pertence, o guarda-roupa, as roupas, tudo que pertence a ti, a você, pertence ao Senhor, e que seja tocado com essa unção sobrenatural, amém? Em nome de Jesus. Aí você unge a tua orelha para ouvir a palavra do Senhor, a tua boca para falar a palavra do Senhor, a tua mão para fazer as obras do Senhor, e os teus pés para andar nos caminhos do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor, para todo sempre seja louvado, exaltado. Então, hoje nós vamos ter uma oração diferente, né? A proteção preenchida com a presença do Deus Todo-Poderoso. Cada porta, cada janela seja consagrada. Nós proibimos a entrada de qualquer mal pelas janelas, pelas portas. Muito boa tarde, irmã Geni. Já consagrei o óleo aqui. A irmã pega do começo, consagra um óleo aí e unge todas as portas, todas as vergas das portas e das janelas. Elas consagra toda a sua casa, a roupa, né? Tudo que pertence à irmã, que seja coberto com o sangue de Jesus, consagrado ao Senhor, amém? Então, a proteção preenchida com a presença do Deus Todo-Poderoso, cada porta, cada janela, que o Senhor seja o nosso esconderijo, fortaleza, socorro bem presente em todo o tempo, amém? Que a bênção da provisão sobrenatural esteja sobre a sua vida, o seu lar e a sua família, que nada venha faltar neste ano, em nome de Jesus, que as suas necessidades sejam supridas em todas as áreas, por Jeová Jiré, o Deus de toda a nossa provisão. Que a bênção da paz, que você experimente uma bênção inexplicável, uma paz sobrenatural, em nome de Jesus. Que o seu lar seja um lugar de descanso e refrigério e paz, alegria. Nós invocamos a alegria do Salmo, a bênção do Salmo 23, da unção da alegria, que este óleo da alegria desça sobre a tua cabeça, sobre a tua família, em nome de Jesus. Sempre haja bom ânimo, né? Que no seu coração não haja tristeza, e se houver, que bata em retirada em nome de Jesus, né? E aquilo que o inimigo roubou, que seja restituído, restaurado, em nome de Jesus, 7 vezes, né? Quando o inimigo fosse pego, ele teria que devolver 7 vezes mais. E o inimigo foi pego lá na cruz do Calvário, e que ele devolva tudo que te pertence 7 vezes mais, né? Que sobre a unidade, a bênção da unidade, que sobre a sua casa, né, seja um lugar de amor, perdão e misericórdia, né? Que toda arma forjada contra a tua casa, a tua vida, a tua família não prospere, amém? O livramento, né? Que o Senhor faça bater em retirada
todo laço, todo olho de inveja, toda maquinação do maligno, né? Toda seta inflamada, aquela perca a direção em nome de Jesus, perca toda a força, todo espírito de enfermidade, vá batendo em retirada em nome de Jesus. E agora aqui a bênção de Abraão, né? Para Jesus, e de Jesus vem para nós, em Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade, no singular. E aqui não fala posteridades no plural, como falando de muitas, mas de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. E através de Cristo, essa bênção veio para nós. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, né? E engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que bênção linda que Deus declarou sobre Abraão, que ele seria pai de multidões, e depois de Abraão veio para Jesus e de Jesus para nós, né? Toma posse aí. Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra é recheada de bênçãos, e Senhor, pela nossa obediência, que essas bênçãos corram atrás de nós e nos alcancem, em nome de Jesus. Que todo mal que veio contra a nossa vida bata em retirada em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos estas bênçãos sobre a nossa casa, a nossa família, sobre os nossos filhos, que são herança bendita do Senhor aqui na terra. Senhor, nós profetizamos, Senhor, que a bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dores. Nós profetizamos, Senhor, ó Deus, que causas judiciais sejam resolvidas. Senhor, que até causas que o teu povo não tem conhecimento, que elas venham à luz, sejam reveladas em nome de Jesus. Nós profetizamos sobre a nossa nação. Levanta e resplandece, Brasil, porque vem a tua luz, a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque sobre os povos havia trevas, mas que sobre ti, Brasil, o Senhor venha surgindo, e a sua glória seja vista de norte a sul, de leste a oeste. Senhor, nós profetizamos a tua bênção, Senhor, ó Deus, sobre todos aqueles que amam o bem, que querem o bem desta nação. Senhor, sobre os teus muros coloca atalaias, que não se cansarão, nem de dia nem de noite, até que, Senhor, o Brasil seja colocado por objeto de louvor aqui na terra, porque a última palavra vem do Senhor, e nós cremos, Senhor, que o Senhor vai dar a última palavra para que o teu nome seja engrandecido e glorificado. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que o Brasil vai ser bênção para as nações, que o Senhor, ó Deus, está no controle de todas as coisas, que virão surpresas sobrenaturais do céu, Senhor, e nós vamos declarar: grandes coisas fez o Senhor por nós, grandes coisas fez o Senhor pela nossa nação, grandes coisas fez o Senhor pelo nosso país. Por isso estamos alegres, que o Senhor encha a nossa boca de adoração, porque tu és Deus na nossa vida. Cânticos, Senhor, de louvor por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e fará. Cânticos de alegria, Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Senhor, que nós fiquemos como quem sonha, em nome de Jesus, e nós vamos declarar: grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres, em nome de Jesus. Muito boa tarde, irmã Geni, querida Renata e Dair, Marta Cordeiro, muito bem-vindas em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Já profetizei umas bênçãos aqui sobrenaturais, já consagramos o óleo, unge todinha as ergas das portas da tua casa, unge a janela, proíbe o diabo de entrar em nome de Jesus, e nós declaramos que tudo que pertence a nós, o Senhor, onde pisar a planta do nosso pé, o Senhor nos dará por herança, em nome de Jesus, amém? Então,
Eu tenho umas bênçãos aqui para profetizar sobre o número 7, né? Mas eu acho que eu vou deixar para amanhã, porque nós já oramos pela nossa casa, consagramos a nossa casa. Agora vamos continuar falando sobre Davi, o amado do Senhor. E você também é amado de Deus, amém? Nós somos amados do Senhor. Ontem eu falei, né, que Gideão convocou. Os soldados das tribos vieram 32 mil, 22 mil debandaram de medo, né? Aí ficaram 10 mil, acho que eu errei no número, eu falei 20 mil, né? Aí desses 10 mil, Gideão ainda peneirou e ficaram 300. E Deus dá vitória com pouco ou com muito, para mostrar que a glória é dele, né? E para Gideão, Deus deu vitória com poucos e deu estratégia. E o povo lutou entre si, e debandou, né? Ficaram com medo, viram aquelas sombras das lanternas, né? E dos cântaros, e foi uma estratégia que Deus deu, amém? Então, vamos falar hoje sobre Davi. Ontem nós falamos sobre o Salmo 23, que é o Salmo do bom pastor. E Jesus simboliza esse bom pastor. E se ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Ele vai nos dar descanso, refrigério, direção, né? Unção sobre a nossa cabeça, uma mesa na presença dos adversários. A bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. E nós vamos habitar para todo sempre na casa do Senhor, amém? E agora, então, Davi era o amado do Senhor. Então, ele venceu as maiores guerras, vencendo o urso e o leão, porque ele foi ungido, né? Samuel fez um sacrifício e no chifre daquele animal ele levou cheinho de azeite para derramar sobre o futuro rei de Israel. E ninguém acreditava em Davi, né? O pai dele não dava crédito, os irmãos não acreditavam, Saul não acreditava. Mas o mais importante que tudo, se as pessoas não acreditam em você, Deus acredita, né? E Deus conhecia o coração de Davi. Deus sabia que ele tinha um coração de adorador e de guerreiro, né? E ele foi escolhido para ser o futuro rei de Israel. Do pasto de trás das ovelhas para o palácio, né? Mas existe um tempo de preparo que Deus prepara, né? Que Deus adestra as mãos para a batalha e Deus forja guerreiro, né? Vencedor de gigante. E onde nós estamos, com quem nós lutamos, Deus está conosco e o Senhor fala que nenhuma arma que foi forjada vai prosperar, em nome de Jesus, amém? Então, Davizinho cuidava das ovelhas do seu pai com muito cuidado, né? Levava para o aprisco de noite e se ele tinha que sair, ele deixava um guarda lá tomando cuidado. E quando nós somos fiéis no pouco, o Senhor nos coloca sobre o muito. E foi isso que Deus fez com Davi, amém? Então, Davi, o pai de Davi chama ele, né, para ele levar pão tostado, queijos para os maiores, né, para os chefes do exército. Então, às vezes, nas pequenas tarefas estão grandes resultados, grandes bênçãos. E o Senhor fala, tudo que vier à mão para fazer, faça-o conforme as suas forças, né? Então, o pai de Davi chama ele e fala assim, vai levar queijo, pão para os seus irmãos e vai saber, vai ter notícias como eles estão lá naquela guerra, né? E foi estratégico. Ainda que os irmãos dele, Davi, ele tinha uns 15 anos, né? Então os irmãos dele foram preparados, eram tudo de boa aparência. E o Davizinho, a palavra fala que ele era de aspecto gentil e de belos olhos, porque Davi deve ter nascido de um incesto, né? Porque ele não tinha aparência dos judeus e ele fala no Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe. Então, uma criança que é concebida no casamento não é em pecado, né? Então, o pai de Davi, Jessé, deve ter pulado a cerca e ele era menosprezado pelos irmãos, né? Tinha uma tarefa que o judeu não gostava de fazer, que era cuidar de ovelhas. Eles consideravam uma tarefa
tarefa inferior, mas Davi era madeira para toda obra. Então, ele vai, né? E ele deixa as ovelhinhas ao cuidado de uma pessoa, né? E o que a gente aprende aqui? Quem é fiel no pouco, sobre o muito Deus coloca, amém? Então, ele levantou bem cedo, né? E ele era responsável, né? Quando ele chegar lá, os seus irmãos, com inveja, né, vão interrogá-lo. Em vez deles agradecerem, porque Davi tinha levado coisas especiais para eles que estavam na guerra, né? Eles começam a interrogar: o que você veio fazer aqui, né? E aí, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? E Davi era precavido, né? Quando as pessoas já perguntam, ele já tinha uma resposta, que ele já tinha deixado as ovelhas ao cuidado de uma pessoa, menosprezando ele, né? Aquelas poucas ovelhas, né? Então, eles queriam roubar a cena de Davi. Eles viram Davi ser ungido, né? Ungido rei, futuro rei de Israel. E cada um achava que seria um, seria outro, mas não foi nenhum dos irmãos dele, foi ele, né? Porque Deus conhece o coração. Deus não vê a nossa aparência, mas ele olha o coração, né? Então, as pessoas sempre vão falar, né? E se nós não dermos brecha, o inimigo não tem por onde nos atacar, né? Então, e Davi, ele viu, né, a afronta, viu que o gigante estava afrontando o exército, estava afrontando a nação e o Deus de Israel. E Davizinho era aquele que era corajoso, apesar dele ser muito jovem, mas ele foi forjado nas batalhas defendendo as ovelhas, né? Veio o urso, veio o leão, ele defendeu, e ele tinha uma força sobrenatural pela unção sobrenatural do Senhor. E que o Senhor nos unja com essa unção sobrenatural nesta tarde, né? Então, ele venceu o urso, aí depois ele venceu o gigante, falar que ele pegou pela barba e lutou, né? Ele era muito corajoso, por isso que Deus tinha o trono separado para ele, né? Aí ele viu Golias. Golias tinha uma armadura muito grande, ele tinha 3 metros de altura, só a espada de Golias, só a lança, a espada lá, era maior que o Davizinho, né? Então, Golias estava afrontando, né? 40 vezes de manhã e 40 vezes de tarde, 80 vezes afrontando, e aquele exército dos bananas dos irmãos dele tremiam na base, né? E Saul, que era quem devia defender a nação, estava lá escondidinho no palácio, né? Então, o que acontece? Eles escolhiam uma pessoa só para lutar, porque assim o exército não era dizimado e cada um representava o seu exército, né? Aí ninguém queria, né? Um jogava para o outro, né, irmão Genir? E ninguém queria, né? Quem é que vai lutar contra o gigante? Ninguém, nem o rei Saul, que era o rei que devia defender a nação, né? Tava lá no palácio, os irmãos de Davi também se esconderam, né? Então aí Davi pergunta, né? O que é que vai ganhar quem lutar contra o gigante e vencer? E ele pergunta 2 vezes, que era para confirmar mesmo, né? Então fala assim, vai ganhar a mão da princesa, vai ser isento de impostos e vai ganhar grandes riquezas, né? E banana, Saul não deu coisa nenhuma para ele, né? Então, só que Davi, os judeus, eles tinham uma aliança de sangue, né? Eles eram circuncidados no órgão masculino, né? Que queria dizer que aquela pessoa e toda a sua posteridade estava em aliança, estava aliançada com Deus, né? Então, e os povos, né? Os povos também, eles cortavam aqui o pulso e 2 amigos faziam assim, ó. Queria dizer, a minha vida está entrando na tua e a tua vida na minha vida. E o casamento é uma aliança de sangue, né? E o que queria dizer? Tudo que me pertence, pertence a você. Quem luta contra mim, luta contra você. E quem luta contra você, luta contra mim. E um defendia o outro
até o fim, né? Ele se colocava em defesa do outro. E Davi, ele era circuncidado e os irmãos também. Agora, o que a gente não pode, né? A gente não pode fazer as coisas, né, tomar a Santa Ceia, sem a gente saber o significado, né? Nós temos que participar dos símbolos, dos sinais de Deus, sabendo que aquilo significa e aquilo faz parte da nossa vida. E muitas pessoas fazem de uma forma religiosa, né? Então, quando nós tomamos a ceia, também é um memorial de que o sangue de Jesus todinho foi derramado, né, em nosso favor, e por aquele sangue nós somos curados. A carne de Jesus foi toda ferida em nosso lugar. Então nós temos que tomar posse mesmo. Jesus já tomou, ele não pegou de uma forma simples, mas ele tomou todas as dores, todas as enfermidades, e nós devemos tomar posse e profetizar pelas suas machucaduras, porque o corpo inteirinho de Jesus foi ferido, ele sangrou por 7 lugares, né? Pelas suas feridas eu já estou curado. E se enxergar curado e não aceitar a enfermidade, né? Então, aí Davi falava assim, quem é esse incircunciso? Ele não chamava Golias de gigante, porque para ele não era um gigante, era uma pessoa que não estava em aliança com o Deus de Davi, com o nosso Deus, né? Então, por quê? Porque Davi fala, eu estou em aliança com o meu Deus, eu sou um adorador de noite e de dia, eu sou um guerreiro, né? Davi era amado do Senhor, ele pecou muito, pisou muito na bola, né? No tomate, em tudo, mas ele era fiel, ele sempre se arrependia, sempre voltava para Deus, ele amava a Deus, e ele era amado de Deus. Olha que bom, né? Saul pecou até menos, né? Mas Davi ele pecava, mas Deus conhecia o coração dele, que ele amava o Senhor, apesar dos erros, das fraquezas, mas ele amava a Deus, né? Então, todos os judeus eram circuncidados, né? Mas não se lembraram, era só uma religiosidade. E às vezes as pessoas entram numa igreja e saem, né? E a gente tem que ir com uma realidade na nossa vida, que Jesus, quando nós estamos reunidos na igreja, Jesus passeia no nosso meio. E se a gente prestar atenção, a gente sente a presença dele passeando, né? Então, o que acontece, né? Assim como nós entramos em aliança com Jesus, a nossa vida também entrou na vida, lá no corpo, na cruz do Calvário, porque para Deus não existe época, né? A nossa vida entrou lá na cruz, no momento que nós aceitamos o sacrifício, e a vida de Jesus entrou em nós, né? E quem luta contra nós, luta contra Deus agora. Nós estamos em aliança com o Deus Todo-Poderoso, né? As nossas lutas agora são do Senhor dos Exércitos, do Deus da nossa guerra, amém? Então, os irmãos de Davi eram circuncidados, mas para eles, tem gente que faz as coisas para Deus e não sabe o significado, não tá nem aí, faz assim, ó, por religiosidade, né? Então, como se fosse algo obrigatório, algo imposto, mas nós temos que mesmo participar de tudo que é bíblico, mesmo com o espírito, né? Com o espírito voltado para o Senhor, para o que aquilo simboliza, né? Então, nós recebemos revelação no nosso espírito do verdadeiro significado, né? Então, quando Davi falou, quem é esse incircunciso? Ele estava falando, ó, esse daí, ele não está em aliança com Deus, ele não conhece a Deus, ele não pertence a Deus, e quem luta contra ele, luta mesmo. Agora, Davi falou assim, eu conheço a Deus, eu amo o meu Deus, eu sirvo o meu Deus, e eu tenho um símbolo no meu corpo, que eu estou em aliança com Deus e todas as minhas futuras gerações. Amém? Então, Davi sabia desse significado, é como um casamento, né? Então,
é uma aliança de sangue, né? Um pertence ao outro, que é de um é de outro, e hoje as pessoas quebram essa aliança, né? De uma forma assim, ó, banal, né? Não deu certo, cada um vai para o seu lado, ninguém se esforça para nada, né, irmã Genira? A gente que ficou firme até o fim, porque a gente sabia, né, que era uma aliança, que nós fizemos uma promessa na saúde e na doença, aguentamos tudo, né? E honramos essa aliança, né? Então Davi vai até Saul, né? E todos temiam o gigante. Só a espada e a armadura dele já davam um medo, né? Mas Davi não olhou para as circunstâncias. Mesmo sendo pequeno, ele falou assim, ó, esse Golias aí, esse incircunciso, tá lutando contra mim. Eu sou circuncidado no órgão masculino. Eu estou em aliança com o meu Deus Todo-Poderoso, né? Então, e quando o profeta Samuel foi lá na casa, né, de Jessé, ele foi ungido, ele foi consagrado com sacrifício, né? Ele já tinha sido separado com pouca idade para ser o futuro rei de Israel, apesar dele estar sendo treinado no campo, né, com as ovelhinhas, mas ele já tinha sido separado por Deus, amém? Então, foi eleito pelo Senhor, né? E os irmãos de Davi eram soldados do exército de Saul, né? E Davi quer dizer amado de Deus. E nós somos amadas de Deus, nós somos as meninas dos olhos de Deus, amém? E Davi era um soldado ungido por Deus, muito melhor, né? E era do exército de Deus. Então, Davi vai falar com Saul, né? Aí ninguém valorizava o Davizinho, nem o pai, porque ele nem chamou Davi para a cerimônia lá, porque ele nem achou que era Davi que ia ser o futuro rei, né? Aí quando Samuel fala assim, acabaram os filhos, porque foi passando um por um, Deus falou, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Aí Samuel falou assim, mas Deus me mandou vir ungir o futuro rei de Israel, não tem mais nenhum filho? Aí Jessé fala, tem um que está lá no campo, cuidando das ovelhinhas. Então Samuel fala assim, mande chamá-lo, porque enquanto ele não vier, nós não vamos comer, né? A festa não vai continuar sem o rei. Aleluia, né? E a palavra fala, né, que ele era de belos olhos, de aspecto gentil, né? E no Salmo 51 que fala, em pecado me concebeu minha mãe. E uma criança concebida num casamento normal não é concebida em pecado, né? Então, ele vai ter com Saul, né? Saul, que devia lutar contra o gigante, estava lá no palácio escondidinho, e o Davizinho não, foi lá levar os queijos, foi lá buscar uma oportunidade para a bênção do Senhor, né? E muitas vezes, às vezes é uma oportunidade camuflada, né? Davi podia falar assim, os meus irmãos que são do exército estão tudo lá na guerra e eu vou ser Uber, né? Eu vou ser o marmiteiro, eu vou lá levar comida. Mas às vezes é nas pequenas coisas que existem grandes oportunidades. E Deus estava dando uma grande oportunidade. Deus levantou o gigante mesmo, porque ele já sabia que Deus estava com ele, que o Senhor ia dar a vitória, né? Então ele vai ter lá com Saul, né? E o gigante afrontando, né? Vocês não são de nada, só comem marmelada, né? 40 vezes, né? 40 vezes. Afrontou o exército, afrontou a nação, né? E afrontou a Deus. Então, aí ele não era honrado, né? Nem pelo pai, pelos irmãos, por ninguém. Então, Saul confiava e o gigante zombava, né? Nem Saul confiava, né? E o gigante lá 80 vezes assolando, afrontando e ninguém fazia nada. Aí o Davizinho falou, eu vou enfrentar esse gigante, né? Porque ele sabia quem era Deus. Se Deus já tinha dado vitória sobre o urso, depois deu vitória sobre o leão, ele ia dar sobre o gigante também, né? Porque para Deus não importa o que nos afronta, importa que Deus é maior do que tudo, né?
Então o homem olha o exterior, mas Deus olha o coração, né? E Davi era uma pessoa especial para Deus, né? Ele tinha intimidade, ele andava com Deus, ele não conhecia Deus só de ouvir falar, mas ele conhecia Deus de andar com ele, né? Aí na batalha, Davi já havia vencido, né, sozinho, mas a unção preparou ele para as batalhas, né? Que a unção de vencedor de gigantes venha sobre a nossa vida, né? Se tem algum gigante te afrontando aí, nós vamos contra esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos, é o Deus da nossa guerra. Davi invocou o Deus da guerra dele, né? Porque ele não estava sozinho, ele tinha certeza que ele estava em aliança com Deus, e todo aquele que luta contra nós, luta contra Deus, e Deus nunca perdeu nenhuma batalha, né? Então esse gigante fala assim, vai cair por terra, né? E vai ter o pescoço cortado, não vai se levantar mais. É a última vez que você vai ver esse gigante, em nome de Jesus, né? E aí o que acontece? Saul, né? Saul coloca uma baita de uma armadura, né? Um menino de 15 anos, ele não conseguia nem se mexer com aquela armadura. Então, muitas vezes, o que serve para um não serve para outro, né? Então, aí o que Davi faz, né? E geralmente eles escolhiam uma pessoa para representar o exército de um lado e uma do outro, para não haver muita morte. E aquele que ganhasse, o outro exército ia servir, né? Então, o que aconteceu? Davi pegou aquela armadura, ficou todo desengonçado, tirou, falou assim, isso daqui não me serve. Eu vou lá no ribeiro, né, pegar 5 pedras, né? E a minha funda, porque ele devia treinar com as pedras e a funda de acertar, né? Tirou o alvo, né? Aí o que aconteceu, né? E o duelo estava prontinho, né? Eles começaram, né, a andar um em direção ao outro, e aí Golias começou a afrontar Davi, né? Eu sou um cão para você vir contra mim com pedras e paus, né? E Davi não olhou, nem ficou nem com medo do Golias, nem da armadura dele, nem da espada dele, porque ele sabia que Deus estava nessa batalha, amém? Então, e quando tinha um confronto, um duelo, a família toda ia. Aí aqui que eu descobri o segredo, né? Que o Golias tinha mais 4 irmãos. E aí Davi não podia correr o risco de errar, porque ele estava com 5 pedras. Se levantasse mais os 4 irmãos do gigante, né, que eram em 5 gigantes, era família de gigante contra o Davizinho, né? Então, cada vez que a gente estuda uma palavra, a gente descobre uma coisa, né? Por isso que Davi já sabia, e ele levou 5 pedras, mas ele não podia errar, porque se ele errasse, ele estava morto, né? Então, o que acontece? Davi estava sem armadura nenhuma e o gigante estava armado até os dentes. Só essa parte aqui que tem uma glândula chamada hipófise, né? Que estava descoberta, né? Aí o que Davi fala? Fala assim, tu vens contra mim com espada e paus, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E rodou a funda, né? E porque do Senhor é a guerra. A tua guerra pertence ao Senhor. Entrega essa guerra para o Senhor, amém? E aí Davi declara, né? Eu vou contra você em nome do Deus da minha guerra. Rodou e pumba, né? Não acertou na armadura, mas acertou bem aqui. O gigante ficou tontinho e a palavra fala que a pedra cravou. Olha outro milagre, como que uma pedra vai cravar aqui porque tem osso, né? Porque Deus estava mostrando que estava com ele, né? Então ela cravou, o gigante ficou tonto, zonzo, caiu de boca no chão. E esse gigante que te afronta vai cair com a boca no chão, porque é Deus que vai derrubar ele, amém? Então, porque Deus é o Deus da nossa guerra, né? E os sinais que Deus estava na guerra, né? A pedra cravou na
testa. Se batesse na armadura, só ia fazer barulho, né? E uma pedra jogada pela funda não ia cravar, não ia ter força para cravar no osso. Foi Deus, né? Deus purinho, né? E Golias caiu para frente, né? O normal é cair para trás. Deus estava mostrando sinais que ele estava com Davi, né? E quando nós muitas vezes temos situações que nós queremos temer, o Senhor também vai mostrar sinais de que ele está conosco, né? Então, aí ele pega a espada, né? Pega a espada do gigante. Eu acho que ele não conseguia nem carregar, mal conseguia carregar aquela espada, porque ele era um menino de 15 anos, né? 14, 15 anos, né? Aí foi lá e degolou, cortou o pescoço do gigante. E nunca mais iam ver aquele gigante que estava afrontando, que nunca mais nós vejamos esse gigante que nos afronta, em nome de Jesus, amém? Então, ele vai desaparecer, né? Aí Deus nos prepara, né, para vencer as melhores batalhas, né? Esse ano passado, né, nós tivemos muitas coisas que pareciam gigantes, mas graças a Deus nós vencemos e nós pegamos mais 4 pedras no ribeiro de Deus e elas estão conosco para nós derrotarmos todo gigante que aparecer na nossa frente, né? Deus já decretou a nossa vitória, amém? Então nós pegamos pedras nas águas do rio de Deus, nas águas vivas do Senhor, amém? E a pedra que parecia, né, lá na cruz do Calvário, ainda tem bastante palavra, então que foi rejeitada, se tornou a pedra principal da construção, né? Jesus é a pedra principal, é a pedra de esquina, é a pedra que foi rejeitada, mas eleita por Deus, né? Lá na cruz, Jesus parecia que era o fim dele, mas ali foi uma sataneira, né? E Jesus sabe o que é ser rejeitado, né? E ele pode curar o nosso coração de toda rejeição, amém? Então, uma pedra só derrotou o gigante, aleluia, né? E tinha mais 4 que você tem na tua mão, que o Senhor colocou mais 4 pedras para vencer todo gigante que aparecer em nome de Jesus, amém? Então, em todas estas coisas nós declaramos que nós somos mais do que vencedores, nós tudo podemos porque é o Senhor que nos fortalece, maior o que está em nós do que qualquer gigante que está no mundo, amém? E o Senhor dos exércitos está conosco, né? Ele luta contra os nossos inimigos para nos garantir a vitória, amém? Então, glórias a Deus por isso, né? Louvado seja o nome do Senhor. Do Senhor é a batalha. E não se esqueça, pela fé, você tem 4 pedras que vieram do ribeiro de Deus que estão nas tuas mãos. Então, quando vier qualquer gigante te afrontar, você falar que você não vai olhar nem o tamanho, nada disso, você não vai esquecer que você está em aliança com Deus Todo-Poderoso. É uma aliança do sangue de Deus, de Jesus Cristo, que foi derramado todinho. Jesus não ficou com uma gota do sangue lá no corpo, porque ele lavou todos os nossos pecados. E nós temos a pedra, que é Jesus Cristo. E em nome do Senhor dos Exércitos que nós vamos contra todo gigante que aparecer na nossa vida, porque Jesus já declarou a nossa vitória lá na cruz do Calvário. Aleluia! Glória a Deus, né? Então vamos fazer uma oração. Que palavra maravilhosa, né? Quem é esse incircunciso que está lutando contra você? Muito boa tarde, Jussara. Quem é esse daí que não está em aliança? Essa enfermidade, esse problema não está em aliança com o Deus Todo-Poderoso. Não esqueça nunca que você está em aliança com o Deus Todo-Poderoso. O sangue de Jesus entrou no teu coração, na tua vida, e a nossa vida de pecado entrou lá na cruz do Calvário. Jesus nos comprou pelo melhor preço que alguém podia pagar, que é um sangue incontaminado, um sangue precioso, um sangue puro que pertence ao Rei dos Reis, aleluia, recantar alaia, cheias tu e alamas, ao Senhor dos Senhores. É esse sangue precioso que nos garante a vitória. Então não anda em derrota, não anda em derrota. Muito boa tarde, José.
Jussara, Cláudia, assiste essa live do começo, porque é uma palavra profética. E nós também declaramos que todo gigante que se levantou contra a nossa nação vai ter o pescoço cortado e vai cair em nome de Jesus. E todo gigante que se levantar, lembra que Deus te deu 4 pedras. Aleluia! 4 pedras espirituais para derrotar esse gigante na tua casa que está te afrontando, porque a partir de hoje ele vai cair por terra em nome de Jesus. Santo Deus e eterno Pai, assim como Davi recebeu uma coragem excepcional, ele não olhou o tamanho do gigante, mas ele olhou o tamanho do Deus que está conosco, e ele nunca esqueceu que ele está em aliança com o Deus Todo-Poderoso, e que aquele que luta contra nós, luta contra Deus, e nós vamos contra todos esses gigantes em nome do Senhor dos Exércitos. Senhor, e nós cremos na vitória, porque contigo nós somos mais do que vencedores, nós tudo podemos porque a nossa força vem do Senhor, e a alegria do Senhor é a nossa força, em nome de Jesus, amém, amém. Te amo, Jesus, Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer o rosto glorioso dele sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua gloriosa paz, que essa paz envolva os teus sentimentos, as tuas emoções e o teu coração, em nome de Jesus, amém, amém. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã nós voltamos com mais uma palavra vinda do coração de Deus, direto para o teu coração, amém. Deus te abençoe, fica na paz do Senhor.